Chácara da Leninha. Pessoal, o canal da Chácara, o canal é voltado para falar sobre assuntos eh, relacionados a frango de corte, galinha de postura e para falar sobre árvores frutíferas. Mas hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente, foge um pouco a temática do canal, mas é um tema de muita relevância para nós brasileiros. Há muito tempo que eu venho indignado com a maneira que os políticos brasileiros tratam o cidadão brasileiro. Eu vou ser mais específico no tema que eu quero tratar e depois eu queria até que vocês deixassem a opinião de vocês. Eu fui procurar uma chocadeira para comprar e acabei encontrando essa chocadeira aqui, ó, muito bonita, né? Ela é cotada em dólar. Veja que chocadeira bonita. Deixa eu passar as imagens dela aqui, ó. Muito bonita essa chocadeira. Viu? Fiquei muito interessado por ela. Ela é cotada em dólar e ela custa 262 dólares. Mas aí para comprar em dólar fica complicado, né? Aí eu fui fazer a comparação. Aqui no Brasil, eu comprando aqui, eu achei outra chocadeira interessante. Foi essa daqui, ó. Chocadeira muito boa, o pessoal fala muito bem dela. Mas olha o preço, R$ 995. Dá para comprar quantas daquela outra ali? Aí eu fui ver o frete. O frete aqui, ó, fica entre 206 e R$ 273. Ou seja, como não, se não bastasse aqui no Brasil as coisas já serem muito caras, nada justifica esse preço, ainda a gente aqui no Nordeste sofre uma discriminação em relação ao frete. Tudo que a gente vai comprar aqui, o frete é caro. Se a gente quiser comprar uma caneta, a caneta custa R$ 2, o frete é R$ 50. Eu estou dando um exemplo, né? Mas muita coisa mesmo que a gente vai comprar aqui, o frete tá fora, totalmente fora da lógica, não tem como. Mas por que eu estou trazendo essa questão? Veja, é, agora eu vou falar outro assunto, outra coisa. Eu vou tocar em outra parte aqui antes de continuar. Existe uma conversão que todo mundo diz logo, não, mas essa chocadeira aqui, ó, ela custa 262 dólares, mas vamos converter para ver quantos reais não dá? Mas veja, pessoal, eu estou comparando a qualidade de vida do brasileiro e a qualidade de vida de quem vive fora do Brasil, quem vive, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente não deve fazer o que os especialistas chamam de conversão burra. O próprio especialista, o economista, diz não se deve fazer tal conversão. Em que caso não deve se fazer? Veja, eu estou aqui no Brasil, eu trabalho aqui e eu ganho um salário em real. Um exemplo, meu salário é pago em reais. Eu não tenho para que converter ele em outra moeda do mundo. Para que eu vou converter? Da mesma forma, quem mora nos Estados Unidos ganha o seu salário lá em dólar e ele vai gastar o seu salário, vai consumir em dólar. Então ele não precisa converter para nenhuma moeda. A conversão seria justa se, por exemplo, eu morando aqui no Brasil, eu compro um produto nos Estados Unidos, aí eu vou ter que converter em dólar para ver quantos reais vai resultar. Aí sim, essa conversão é correta. Mas comparando, fazendo o que eu estou fazendo aqui, comparando a qualidade de vida do brasileiro e a qualidade de vida do americano, não se deve fazer a conversão, tá certo? Vamos supor que quem mora nos Estados Unidos vai comprar essa chocadeira. Ele precisa converter de dólar para outra moeda? Não precisa. Agora, olha o interessante. Para quem mora lá, nos Estados Unidos, compra uma chocadeira dessa, nesse porte, desse tamanho. Qualquer um de nós queria ter uma dessa. Compra por 262 dólares. Agora, já aqui no Brasil, eu vou ter que trabalhar quanto tempo? Veja que eu vou trabalhar o mês todinho, dependendo do meu salário, para mim poder comprar uma chocadeira mais simples, né? Ou seja, aqui no Brasil, ela é o quê?
4, 5 vezes mais caras. Quando bota o frete, vai para 8, 9, 10 vezes mais caro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou querendo chegar, eu vou ser mais específico nesse ponto. O governo brasileiro, ele parecendo um cão guloso atrás de dinheiro, ele cobra uma alta carga tributária e faz o brasileiro pagar aquele imposto para que o político brasileiro tenha uma vida confortável. É isso que está acontecendo. Se um produto vale X, por que cobrar muito mais do que isso? Eu vou exemplificar aqui, ó, num telefone. Esse telefone aqui, comprando ele nos Estados Unidos, e hoje ele está caro porque o dólar está alto. Mas convertendo, aí sim eu vou converter a moeda agora, porque eu vou comprar fora do país, em dólar eu tenho que converter, essa conversão é correta. Ele custa R$ 935, tá certo? Agora vamos ver o mesmo aparelho, o mesmo telefone, se eu comprar aqui no Brasil. Olha quanto ele custa aqui, ó, o mesmo, só muda a cor, que ele é preto e esse é azul. Ele vai custar R$ 1.732. Ou seja, quantas vezes mais, não é? 2 vezes mais. Fora o frete. Fora o frete, que o frete é um absurdo também. Né? Então, o que é que justifica isso? A alta carga tributária. Esse assunto que eu queria trazer aqui, esse tema que eu queria trazer hoje aqui no canal. O governo brasileiro, infelizmente, ele não dá condição do brasileiro ter uma vida digna, uma vida justa. A gente que trabalha alguns querem começar a trabalhar com frangos, seja para postura, seja para corte. Se a gente abrir uma empresa aqui hoje no Brasil, já é difícil. E para abrir, o governo não ajuda e ele ainda vem em cima de você e explora. Tenta pegar tudo que ele consegue de você. Ele tenta tomar até o último centavo que você tem. Como é que você vai conseguir ter uma vida justa? Vamos fazer outras comparações aqui. Hoje aqui no Brasil, né, o dólar está valendo R$ 5,59. Como é que pode? Como é que pode? Eu ter que juntar R$ 5,59 para poder ter o mesmo valor que uma nota de dólar vai ter. Como é que pode? Eu não entendo isso. Eu vou dar outro exemplo aqui. Nos Estados Unidos, eu acompanho um canal de um rapaz que mora lá há muito tempo e ele gosta muito de andar naqueles pátios de venda de carro. Aí eu fico doido com o que ele mostra. Essa semana eu estava vendo um vídeo dele, ele entrou num depósito lá e tinha um carro desse aqui, ó, um Jeep Compass 2017. Ele custava US$ 13.000. Ou seja, com o americano trabalhando 12, 13 meses do ano, ele consegue com 12, 13 salários comprar um carrão desse. Aqui no Brasil, um dos mais baratos, ó, 98 mil, 87 mil, 88 mil. Por que essa diferença toda? Então quer dizer, é de imposto. O imposto é que deixa mais caro. Então quer dizer que o governo brasileiro ele está colocando peça no carro, ele está produzindo o carro. Não, ele só está cobrando dinheiro e ganhando em cima. Sem trabalhar, sem produzir, sem fazer nada, só ganhando em cima. Está explorando a vida do cidadão brasileiro. Agora vamos ver aqui nos Estados Unidos. Esse aqui é um site americano. Veja aqui, ó, o Jeep Compass, mesmo ano, 2017. Veja o preço dele aqui, ó. Vai variar de 13 mil a 20 mil dólares. Imagina, você morando nos Estados Unidos, você arruma um emprego lá e vai ganhando em dólar. O salário lá nos Estados Unidos, hoje ele está aqui, ó. Está em 1.256 dólares. Só que esses 1.256 ele compra muito mais coisa do que o salário mínimo aqui brasileiro. Que é essa porcaria aqui, ó. Tá vendo? Aqui mostra o salário mínimo de outros países. No Reino Unido, veja quanto é lá. Tá certo? Então veja bem, o americano ganhando só isso aqui lá, só 1.256 dólares, ele consegue trabalhar e comprar um carro desse. Imagina agora a diferença. Imagina, eu estou nos Estados Unidos, ganho 1.256 dólares, as coisas são mais baratas. Tá bem mais perto de eu juntar 13 mil para comprar um carro desse, não tá? Do que eu morar aqui no Brasil, ganhar 998 e de repente eu juntar 98 mil, 87 mil para poder comprar um carro desse aqui. A diferença é grande. Eu fico indignado com isso. Eu fico muito indignado com esse tipo de coisa.
O brasileiro, se o brasileiro corresse atrás dos seus direitos, reclamasse, né, podia ser que tinha uma escapatória, tivesse uma solução, tivesse um jeito. Mas aí não, a gente aceita tudo calado. O governo faz o que quer, cobra altos impostos. O Brasil é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo. É um dos, não é o mais, mas é um dos. Né? A carga tributária é uma das mais altas. Bom, então a questão que eu queria trazer era essa. Como é que pode, né? A gente vê tanta coisa boa, com preço justo, acessível. Se eu fosse americano, eu trabalhasse lá e ganhasse em dólar, morando lá, certeza eu compraria uma chocadeira dessa, pagaria esse preço aqui, sem reclamar. Agora já aqui no Brasil é mais de um salário mínimo. Veja, eu vou pagar aqui R$ 206 mais os 995, dá mais de um salário mínimo numa chocadeira, tá vendo? Então quer dizer que aqui no Brasil eu trabalhando, eu juntando 12 salário mínimo, eu compro 12 chocadeiras dessa. Já nos Estados Unidos, o americano trabalhando lá, juntando 12 salário mínimo, ele vai comprar um carro desse. Olha a diferença. Vamos voltar aqui para o celular. Importado, isso aqui já é convertendo em dólar, viu? Convertendo em real, quer dizer. Porque em dólar é cento e poucos dólares. Imagina, eu sou um americano, estou lá trabalhando. Eu recebo meu salário, eu pego US$ 120, 120, assim, se fosse R$ 120, sem a gente converter, não era fácil? Eu pego US$ 120 e compro um celular desse. Para converter, para importar dos Estados Unidos, eu vou pagar isso aqui. E se eu não quiser importar, quiser comprar direto aqui no Brasil, eu vou pagar isso aqui, ó, 1.732. Não dá para aceitar, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Bom, então, sim é uma questão social. Quem quiser deixar a sua opinião, quem achar justo, eu respeito a opinião, né? Quem como eu fique indignado, eu acho que é o mais correto, mas assim, eu não estou aqui para julgar, só estou para dar minha opinião, respeito a opinião de vocês, se for diferente da minha, mas infelizmente é o que eu penso. Infelizmente a gente vive no país onde o governo ele não existe para ajudar o cidadão. O governo só existe aqui com um propósito, explorar o cidadão. Aproveitando, no Brasil existe o salário paletó. Há muitos anos atrás era 3 mil e poucos reais que um deputado recebia todo mês para comprar um paletó. É o chamado salário paletó. Como é que pode uma coisa dessa? Um político para comprar, todo mês ele vai ter que comprar um paletó. O que é que ele vai fazer com tanto paletó? E outra coisa, só para comprar um paletó ele ganha muito mais do que um trabalhador, porque é difícil um trabalhador brasileiro ganhar mais de um salário mínimo. Eu fico indignado aqui com as cores do país, com a roubalheira. Então tá bom, então vou parar o vídeo por aqui, porque se for falar, vai ter muita coisa para falar, para mostrar, com certeza eu vou ser criticado. Mas fica aí a dica, a gente não deve aceitar tudo não. Vamos analisar, botar a cabeça para funcionar e vamos ver o que é que a gente faz daqui para frente, né? Então até a próxima, pessoal.